Olá pessoal, boa noite a todos. As pessoas que estão conversando no corredor pedindo que se retire, sente por favor, por gentileza, para poder começar. Rapaz, mas as pessoas dizem cada coisa. Eu não vou dar nomes não, porque eu não gosto de fofoca. Mas eu falei assim para uma pessoa: você não faz a prece? A pessoa falou: eu vou desmaiar se eu fizer. Eu falei: não, então deixa, vai desmaiar. Aí eu falei para outra pessoa, essa foi pior: você não faz a prece inicial? Minha pressão está 18/12. Se eu fizer a prece, vai, então deixa, porque vai subir a pressão. Então, assim, com esses problemas de desmaio, de pressão, eu faço a prece, então, né? Então, outro dia eu pedi para a Lenita, ela ficou 5 dias sem conversar comigo. Não, é um problema. Sim, só. Bom, brincadeiras à parte, eu estou aqui sentado hoje porque a gente vai terminar de responder aquelas perguntas que nós começamos outro dia, quando nós gravamos uma live do Klaus, né? Ficaram algumas perguntas para trás, então nós vamos respondê-las hoje, tá bom? Então vamos fazer a prece. Ao amigo Jesus, nós endereçamos os nossos pensamentos, nós nos conectamos através da oração. Sempre é um momento especial a prece. Se as pessoas recorressem mais a esta ferramenta. Na hora da tempestade, na hora da solidão, naqueles instantes em que temos a certeza que não há saída, naquelas fases da vida em que temos a certeza que não há uma luz no fim do túnel. Quantas e quantas vezes passamos por isso? Se nesse momento orássemos, se fizéssemos uma prece, como tudo poderia ser diferente. Alguém vai dizer: mas a prece não vai resolver o meu problema, mas com certeza vai ajudá-lo a ter mais força, mais determinação para enfrentar os desafios. E nesse momento, numa prece coletiva, o que nós pedimos, à medida do possível, é paz. Que tenhamos um pouco de paz, de serenidade, para conseguirmos tocar, conduzir a nossa existência. Que o Cristo fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Um pássaro, ele faz o seu ninho num galho frágil de uma árvore. Em grande parte, quando nós olhamos para um ninho de passarinho, a gente vai ver que o ninho foi feito num galho fino, frágil, que pode se quebrar com a primeira ventania que der, com a primeira tempestade que vier. E ainda assim, mesmo o galho sendo frágil, mesmo o galho sendo fino, o pássaro dorme sossegado. E a gente poderia perguntar: e por que o pássaro dorme sossegado? Porque ele sabe que se o galho quebrar, ele sabe voar. E o galho quebrando, ele vai voar. Os galhos frágeis da nossa vida podem se quebrar a qualquer momento. E a gente precisa voar. E para a gente voar, a gente tem que ter as asas do conhecimento e do amor. Essa então que é a ideia. Sermos pássaros capazes de voar quando os galhos das nossas vidas, por alguma razão, se quebrarem. E alguém poderia dizer: mas é muito difícil fazer isto, porque às vezes a vida, ela nos impõe tanta dor que nós somos esmagados por esta dor. E aí a gente poderia lembrar da uva,
que esmagada dá resultado o bom vinho, né? Esse esmagar talvez seja o momento do início de uma nova fase na nossa vida. Tudo vai depender da nossa leitura, da nossa percepção. Tudo vai depender como eu vou lidar, como eu vou agir ou como eu vou reagir diante da situação que eu sou convidado a enfrentar. Tá certo? Então vamos pensar sobre isso. Vamos lá então, vamos terminar aqui as perguntas. A primeira de hoje: qual é o modelo terapêutico mais eficaz para os problemas emocionais da atualidade? Vocês sabem que é uma coisa estranha, porque existe nesse campo daqueles que trabalham com saúde mental, muitas das vezes uma espécie de competição, uma treta mesmo, entre psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos, cromoterapeutas. E essas discussões, elas são totalmente inúteis. Eu vou dar um exemplo disso. Segundo uma pesquisa atual, existe hoje no Brasil quase 90 milhões de pessoas com problemas ou de depressão ou de ansiedade. Pelas novas normas do governo, toda empresa é hoje obrigada a cuidar da saúde mental do seu funcionário. Isso quer dizer o quê? Que essa competição é uma bobagem, porque o que mais nós temos hoje em dia são pessoas que precisam de algum tratamento terapêutico. E qual é o melhor? E aí eu vou fazer duas explicações. Aquele tratamento ao qual a pessoa melhor se afinize. Aquele tratamento em que a pessoa mais goste. Eu trabalho prioritariamente com psicanálise, trazida por Freud, que investiga a infância, as fases psicossexuais da criança até ela chegar à idade adulta. E há muitas pessoas que não vão sentir nessa terapia algo que possa ajudá-las e vão buscar um outro tipo de terapia. Então não existe a terapia melhor, pior, existe você se afinizando com esta ou com aquela. Agora existe sim, aí a gente tem que dizer, o melhor ou o não tão bom profissional. Então não é uma questão da terapia, mas qual profissional que está exercendo a terapia, e isso em qualquer profissão. Hoje nós temos, por exemplo, muitos médicos. Todos os médicos são bons? Todos os médicos são responsáveis? Todos os médicos são agradáveis com seus pacientes? Não. A gente que está sempre procurando médico sabe disso. Tem médico que você vai, e ainda que é pelo convênio, e nem estou falando SUS, que ele nem olha para a sua cara, não é assim? E que você sai dali para nunca mais voltar. Né? Você diz, olha, nesse médico eu não venho mais. Né? Eu adoro brigar com o médico, ou com a secretária do médico, eu vivo brigando. Porque, assim, eu odeio atraso, odeio. E médico é desse jeito, você paga a consulta e paga um valor alto, porque hoje em dia qualquer consulta é 500, 600 reais. E o médico atrasa 2 horas, 2 horas e meia, né? Isso não é admissível no local em que você está pagando a consulta. Então, de vez em quando eu brigo com um por causa disso, e depois não volto mais. Então, assim, pensemos no profissional. Quem está fazendo o trabalho? Né? Eu, por exemplo, já fui atendido por muitos profissionais, tanto da área da saúde, da terapia holística, e claro que há diferença. E a diferença está onde? Na dedicação da pessoa, no conhecimento que ela tem. Se é uma pessoa que vai se atualizando, vai estudando, você percebe que é uma pessoa bem informada, você percebe que é uma pessoa que acompanha os avanços da ciência, claro que você vai ter um melhor resultado. É óbvio, o meu filho Luiz Eduardo, ele está fazendo psicologia no 2º ano.
Só na classe dele no segundo ano tem 70 alunos. Vocês acham que esses 70 alunos, quando se formarem, serão psicólogos de sucesso? É óbvio que não. No meio de 70, lá 8 ou 10. E qual vai ser a diferença? Pois é, o profissional tem que ter algum diferencial. Ele tem que ter alguma coisa que atrai as pessoas e provavelmente vai ser a sua capacidade de ajudá-las a resolver os problemas, certo? Então, eu destacaria essas duas coisas. A afinidade que as pessoas vão encontrar e a questão do profissional que está lhe tratando. Isso é muito, muito importante. Próxima pergunta. Todos os traumas da infância nos prejudicam? Não, a gente tocou nesse assunto no estudo da última quarta, que ainda não está no canal. A gente enfatizou, eu vou só lembrar rapidamente, que não são os traumas em si, mas como a pessoa registra o trauma. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu atendi uma moça bonita, né? Até porque nós dissemos aqui outro dia que beleza é uma coisa relativa, né? Mas assim, para o perfil do mercado, era uma mulher bonita, 28 anos, magra, 1,80 m, uma mulher bonita. Ela não tinha nem espelho no quarto dela. Ela não tinha espelho. Ela não suportava olhar para o espelho. E por mais que você dissesse que aquilo não correspondia à realidade, isso tem um nome, chama-se transtorno dismórfico corporal. É quando a pessoa tem uma percepção distorcida da sua própria imagem. Para ela, ela era uma pessoa horrível, tanto que não tinha espelho no seu quarto. E nas conversas que nós tivemos, olha só que coisa curiosa, para ver como não é um trauma em si, mas o registro do ocorrido. Quando ela estava na escola, com seus 10, 12 anos, ela já tinha aquela altura. Então, como é que você acha que os colegas a chamavam? Né? Vara de pescar, tripa, não sei do que, né? Sabe? Esses apelidos que se relacionam à pessoa que é muito alta e ela menina ainda daquela altura. Então, aquilo se fixou negativamente, de tal forma no seu inconsciente, que hoje ela não conseguia superar aquele padrão, né? Então, essas coisas podem acontecer conosco, a gente contornar isso com facilidade, ou pode ser uma coisa não tão grave, não precisa ser tão grave, mas para aquela pessoa marca de tal forma que ela acaba tendo uma dificuldade enorme em lidar com aquela situação quando na idade adulta, tá bom? Terceira pergunta. Recado para mim? Pois não, Célia. Hoje, não é hoje seu aniversário, não? Ah, não. É que a Célia faz aniversário perto de Allan Kardec. Hoje é aniversário, hoje é 3 de outubro. Hoje é aniversário de nascimento de Allan Kardec, o nosso codificador, né? Que é quase da idade da Célia. Eu não entendi, Célia, diga aí. Tá fazendo o quê? Ah, tá tampando meu rosto? Ah, Célia, muito obrigado. Ah, não, meu rosto tem que aparecer. É o mais chamativo, né? Aqui na câmera, né? Muito obrigado, Célia. Pronto, eu vou baixar mais o papel, tá bom? Obrigado, Célia, pelo aviso. Vamos lá para a próxima. Em relação a fazer o bem, trabalhar no bem, como a gente sabe se já está bom? Eu vou ajudar você. Não tá. Não tá, vou te ajudar. Tá? Se você trabalhar nesse ritmo que você está indo, de médio para lento, vamos combinar, né? A gente vai de médio para lento, né? Vamos combinar, né? Porque assim, o povo não aguenta, né? Aí os médicos já vieram me perguntar, mas nós temos o nosso almoço domingo, o almoço bingo, vai ter que vir na live do Klaus? Rapaz, as pessoas não conseguem fazer duas coisas. Né? Ainda se é a dona Nessi, que já tem uma idade avançada, a gente compreende, né? A gente compreende a dona Nessi. Mas fora isso, não, mas do almoço eu estou brincando, porque do almoço realmente vai ficar pesado, o pessoal vai chegar muito cedo. Bom, voltando ao nosso raciocínio. A gente sabe
do quanto a gente traz na nossa bagagem, encarnações ociosas, encarnações onde nós nos distanciamos muito, muito do bem do Evangelho. A gente, mesmo que a gente não saiba, intuitivamente, a gente tem uma ideia do mal que nós já propagamos, do mal que nós já semeamos. E se nós considerarmos o nosso passado, por mais que a gente faça, nunca estará bom. Você pode trabalhar o tanto que você trabalha até os 80, 90 anos. Se você considerar as besteiras que já fez, não está bom. E assim, vamos pensar de uma outra forma também. Olha, alguém pode dizer assim, puxa, mas eu já aplico passe, eu já vou numa sessão mediúnica, eu já vou no estudo, eu já faço almoço de domingo, eu tenho que fazer mais alguma coisa? Não, você não tem que fazer mais alguma coisa. Agora, pense diferente. Se você fizer mais alguma coisa, é mais uma oportunidade que você está aproveitando. Se você iria até aqui, aproveitando aquela oportunidade, você vai um pouco mais. O bem que eu faço, a caridade que eu faço é 5. Se eu aceitar aproveitar uma outra oportunidade, eu pulo para 6, para 7, para 8, para 10. Então, não é que você é obrigado. As pessoas vão fazendo bem, as pessoas vão se melhorando à medida que elas vão despertando a consciência. E isso é muito relativo, isso é de cada um, não existe uma regra, não é? Só que assim, é isso que eu queria dizer. Quanto mais você faz, mais você aproveita as oportunidades. Eu nunca, por exemplo, em hipótese alguma, eu jamais disse para qualquer espírito que eu não iria psicografar um livro. Em qualquer fase da vida eu poderia estar de trabalho até o pescoço. Vamos escrever um livro? Vamos, a gente arruma um horário para fazer. Mas você é obrigado a psicografar? Você é obrigado a fazer? Não, obrigado não. Já escrevi tantos, o que está aí no mercado está bom, não vende nem esse, não é para que escrever mais, não é? Mas assim, tudo bem, mas se há possibilidade, se há oportunidade, por que não fazer? Né? Então a gente tem que pensar desse jeito, já não está bom, já estou fazendo demais. Não pense assim. Pense, puxa, se surgiu uma nova oportunidade, eu vou abraçar. Se me convidarem para isso ou para aquilo, eu vou aceitar, eu vou ir. Mais você vai produzir, mais você vai ajudar e acredite, você vai ganhar muito se você assim o fizer. Tá? Mas nós somos livres, nós podemos fazer o quanto quisermos dentro das nossas possibilidades. Porque são duas realidades. Os limites que realmente não há como contornar, os limites que eu não tenho como fazer mais que isso. Eu tenho limites econômicos, eu tenho limites físicos, a minha saúde não é das melhores, eu tenho limites em relação à minha família, eu não tenho como fazer mais. Está tudo certo, está tudo certo. Agora existe a outra realidade, a gente até pode se esforçar um pouquinho, mas como a gente não quer se esforçar, a gente diz que não dá. Né? É aquela situação assim, você precisava ir no centro, que legal, mas furou o pneu do carro, o portão grande do carro sair não abre. Então assim, um pneu furado e o portão travado é motivo para eu não ir. Depende, você pode pedir um Uber, já existe Uber em Votuporanga e não é caro, você pede um Uber. Quando não, você pede carona para alguém. Se for cedo, dá tempo. Você pedir, olha, não dá para mim hoje de carro, dá para você me dar uma carona? Você contorna esse obstáculo sem maiores problemas, não é? Então a gente precisa pensar nisso. A gente assim vê com muita tristeza como as pessoas não despertam para muitas coisas. Toda vez que a gente traz um orador de fora, e a gente tenta fazer isso com frequência, porque é muito gostoso você ouvir um orador que você nunca ouviu, ou você trazer um orador que você já ouviu, mas você sabe que ele é bom, ele é lá de São Paulo, ele é lá do Rio de Janeiro, como nós fazemos no IPAMED. É gostoso, mas ao mesmo tempo é triste. Por quê? Porque claro que ninguém vai sair da sua casa
um orador, um expositor espírita, ninguém cobra para fazer palestra. No espiritismo não existe cobrança de nada, mas ninguém vai pôr dinheiro do bolso para viajar 500 quilômetros para fazer uma palestra, convenhamos. Então você dá ajuda de custo, você paga o hotel para a pessoa, você leva a pessoa para jantar, e isso não fica menos de R$1.000 para você trazer um orador de fora, né? E as pessoas não vêm assistir, as pessoas não vêm prestigiar, as pessoas simplesmente não vêm. E aí você fica pensando, puxa, né? Aí a gente convida sempre o mesmo orador, aí a pessoa diz assim, mas esse orador de novo, eu não gosto dele. Não é assim? E aí quando você traz, aí não tem. Então assim, aproveite as oportunidades, não perca não, vale a pena. Próxima pergunta. A construção de um centro ou uma ampliação do trabalho espiritual, acreditamos que exista um planejamento pelos espíritos. É assim que funciona? Mais ou menos. Mais ou menos. É óbvio que há um planejamento. Tanto na parte material, um centro ser construído, esse centro ser ampliado, fisicamente falando, um trabalho espiritual que é criado no centro, tudo isso tem um planejamento espiritual, sem dúvida. Mas esse planejamento, ele pode sofrer alterações. Por quê? Porque os espíritos dependem do livre-arbítrio dos encarnados. Então vamos imaginar assim, José de Moraes, Dr. Klaus, planejaram a ampliação do caminho de Damasco para começar a funcionar em 2026. Por quê? Porque no planejamento eles estão considerando uma pessoa que tem muito dinheiro, que vai chegar no caminho de Damasco e vai dizer assim, eu banco essa construção, vê lá quanto que dá que eu já deposito o dinheiro. Mas aí essa pessoa, de repente, muda de ideia, resolve gastar o seu dinheiro passeando nas Ilhas Canárias, né? Viajando pelo mundo, né? Essa pessoa resolve guardar esse dinheiro na poupança. Quer dizer, havia um planejamento que não vai se concretizar, porque alguém que iria ajudar decisivamente resolveu não ajudar, certo? Agora vamos pegar a parte espiritual. Nós temos um projeto, nós temos muitos projetos aqui. Até outro dia o Mateus me perguntou se a gente não poderia, e eu gostei da pergunta dele porque mais gente se interessou, a gente poderia não fazer mais vezes um trabalho daquele com pretos velhos, de limpeza. Nós fizemos na última segunda-feira, tivemos a presença do Pai Jacó, que é um preto velho, do nordestino, de um índio que ajudou no trabalho, é um trabalho dinâmico, é uma sessão diferente. Se a gente não poderia ter mais vezes esse tipo de trabalho, como também a gente precisa ampliar, ter os trabalhos mediúnicos que atendam casos mais graves. Tudo bonitinho, está pronto. Mas a Célia faria parte desse trabalho. A Célia resolve abandonar o centro. A Júlia faria parte desse trabalho. Fora de hora, a Júlia resolve engravidar. É fictício, Júlia, calma, eu sei, calma, é só assim, é brincadeirinha, exemplo fictício, né? O Mateus, que iria fazer parte desse trabalho, se melindra por alguma coisa, não sai do centro, mas assim, só vai de vez em quando. Quer dizer, o planejamento vai por água abaixo, né? Então assim, vamos pensar desse jeito, planejamento existe, mas não há garantia que ele vai ser cumprido. Por quê? Porque tem a nossa ação aí no meio, o querer, o não querer, o fazer, o não fazer. E a gente entende que às vezes é porque as pessoas não querem mesmo, e às vezes é porque há dificuldade. Existe alguma dificuldade que a gente deveria encarar. Toda dificuldade precisa ser contornada. Se nós fôssemos levar em consideração o apoio que os espíritas de Votuporanga dão ao IMPAMED, se nós fôssemos levar em consideração a dificuldade financeira que nós temos para realizar o IMPAMED, se nós fôssemos considerar a dificuldade para termos as inscrições que esperamos, a gente já tinha parado de fazer o IMPAMED há muito tempo, porque nada disso acontece.
E por que faz? Pelo ideal, pela proposta, pelo encontro, pelo tratamento espiritual que acontece, por tudo aquilo que o Impamed proporciona a todos nós. Em 18 anos de Impamed, que vamos completar agora em novembro, quantas experiências magníficas nós já vivemos. De palestras, de momentos de mediunidade, de espíritos falando, de confraternização. Nesses 18 anos, quanta emoção! A gente, quando sai do Impamed, e para quem já vive o Impamed, é como se na segunda, na terça, na quarta, naquela semana toda, a gente vivesse flutuando. Porque a gente ainda está contagiado com aquela alegria, com as músicas, com as palestras, com o teatro, com a apresentação das crianças. Estamos mais gordos também, por conta da comida, né? Que a gente não se controla, culpa da carne. E da Lenita, né? Que são as coordenadoras lá da cozinha. E aí então a gente come mais do que deve e tal. Então assim, é por isso que a gente faz. É por isso que a proposta continua, é por isso que o projeto continua. Nós não podemos esquecer, gente, que para servir Jesus com dedicação, tem sacrifício, tem renúncia. Vocês acham assim, eu gosto, tudo que eu faço no campo espiritual, eu faço porque quero e faço porque gosto, ninguém me obriga, certo? Mas assim, vocês acham que é fácil vir aqui todo domingo fazer a live? Eu quero dizer, quando eu pergunto se vocês acham que é fácil, eu digo assim, que você deixar a sua casa, os médios também que participam no domingo também fazem isso, você deixa a sua família, né? Você não janta, ou vai jantar mais tarde, e você vem para fazer o trabalho, tem que vir, ou na terça-feira, é uma maravilha o trabalho de terça-feira, para quem é atendido, para quem trabalha, para todos nós, mas exige bastante, exige concentração, exige sintonia, exige até mesmo preparo físico, até pelos movimentos que o Dr. Klaus faz nos seus atendimentos. Se você não tiver preparo físico, você não aguenta. Então, se a gente quer fazer sem sacrifício, sem renúncia, a gente vai fazer pouca coisa. Porque como a seara continua grande e são poucos os trabalhadores, o Cristo vai contar com quem tem. Se tem pouco, ele vai exigir mais. Então, tem atividade que podia dividir mais, mas como tem pouco, não dá para dividir. Então, as pessoas se sobrecarregam. Mas não se preocupe, ninguém desencarna por causa disso, fique tranquila, é uma maravilha. Então, façam mais, tá certo? E quem sabe eu dando esse exemplo, né, de uma pessoa rica que vai doar, né? A ideia é jogada no ar, não é verdade? Diz que o universo colabora quando você vibra, né? Então, vamos vibrar sim, né? Quem sabe? E quem começa muito tarde na mediunidade, dá tempo de recuperar o tempo perdido? Geralmente dá, claro que dá. É verdade, muitos de nós não começamos tão cedo na mediunidade. Nascemos num lar católico, às vezes fomos à igreja por um tempo, só quando nós casamos, quando a gente constitui a nossa família, que despertou para o espiritismo, e às vezes a pessoa vai para a doutrina espírita com 40, 45 anos, agora dá para recuperar o tempo perdido, sim. A depender dos seus compromissos mediúnicos, espirituais, não dá, né? Tem coisa que não dá. Eu me lembro do meu pai, que foi uma excelente pessoa, um excelente pai de família, uma pessoa admirável como ser humano, mas que não deu tempo de trabalhar com a sua mediunidade, né? Porque ele demorou um pouco para ir para o espiritismo. Quando a mediunidade eclodiu, ele estava vivendo um momento muito difícil da sua vida, de ordem pessoal, particular, e ele não conseguiu conciliar a mediunidade com esse problema todo. Demorou para resolver esse problema, ele já tinha uma certa idade, aí ele foi batalhar para deixar o cigarro, porque fumou durante 40 anos da sua vida, e seria legal que ele parasse de fumar para fazer o trabalho, e quando finalmente essas coisas se resolveram, ele teve o AVC e partiu. Então, é claro que muita coisa, se a gente deixar para depois,
acaba não dando tempo de recuperar. Mas, assim, de um modo geral, dá tempo sim, certo? É que tem muita coisa que tem uma relatividade, né? Outro dia me fizeram uma pergunta muito interessante, que eu não vou explicar hoje. Vou explicar quarta-feira. Eu só vou falar a pergunta. A pessoa perguntou assim: Aguinaldo, a gente, quando o corpo dorme, a gente sai do corpo e vai trabalhar no plano espiritual. Isso é, quem tem condição de trabalhar, vai trabalhar. Tá. E quem toma remédio forte para depressão? E pior, e quem tem que tomar remédio para dormir? Que não dorme sem o remédio. Como é que fica? Isso dificulta o espírito sair do corpo? Isso facilita o espírito sair do corpo? Isso é um problema ou não é um problema? Olha que pergunta interessante, não é mesmo? Porque muita gente hoje toma remédio para dormir, né? Eu dou um conselho para quem toma remédio para dormir: substitua pela água do Klaus. Você pega a água do Klaus, aquela para tomar só à noite antes de dormir. Aí você toma água com calmante. Você toma água com calmante. Depois você toma água com meio calmante. A água com meio calmante. Depois a água com um pedacinho do calmante. Você vai ver que daí um tempo você está só na água. Porque tem situações em relação à medicação que é o corpo que se acostuma. Cria uma dependência. Que, sob o ponto de vista emocional, a pessoa já até poderia ficar sem o remédio. Mas como o corpo está acostumado, aí ela não consegue deixar. Mas essa questão eu vou explicar na próxima quarta-feira no nosso estudo. Vamos em frente. Próxima pergunta. Como ajudar quem não quer ser ajudado? Bom, eu acho que é aquele mecanismo que a gente já faz. A gente coloca o nome no caderno, quando a gente entra, o caderno de encarnados e desencarnados. A gente faz prece. Se tiver a possibilidade, nós levamos o nome para uma sessão mediúnica, fazemos um atendimento espiritual à distância. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Nós podemos ajudar muito quem não quer ou quem ainda não se conscientizou. Só que a gente precisa entender que os efeitos dessa ajuda são limitados. Existe uma diferença enorme entre a Júlia ser uma jovem revoltada, que nem acredita em Deus, e eu fazer orações e vibrações para ela, ou ela vir pessoalmente no centro, tomar o passe, deitar na maca, assistir um estudo. Tem uma diferença enorme, por motivos óbvios, porque quem vem já está buscando, já está se esforçando, já está tentando e já tem o mérito de tentar. Então tem essa diferença. Agora nós podemos ajudar, os espíritos ajudam e ajudam muito. Os médiuns podem ajudar, tem jeito de ajudar sim. Então faça isso, faça prece, convide a pessoa, não vá trazer ela na marra, não vá trazer ela arrastada. Não queria vir, mas eu trouxe à força, quase arrastando pelos cabelos. Eu acho que não é por aí o caminho, né? Aconselhe, não é? Faça um convite aqui, outro ali e vá fazendo as vibrações. Eu mesmo tenho acompanhado alguns casos de pessoas que não são espíritas, que não vêm ao centro e que têm sido muito ajudadas pelos benfeitores espirituais. Mas eu tenho um primo que está em depressão, eu pedi ajuda lá no centro, eles ajudaram, mas meu primo continua em depressão. Só o que você não sabe é que o seu primo já teria cometido suicídio, se não fosse a vibração. É que você não sabe que tinha um obsessor lá, mas estava assim, a poucos passos de levá-lo ao suicídio. E foi graças ao trabalho que esse espírito foi afastado e o seu primo não se suicidou. Mas como a depressão é um problema de fórum íntimo, aí não dá para os benfeitores resolverem tudo. Tem que existir a participação efetiva de quem está ali vivendo a situação. O que adianta vivermos situações dolorosas se a pessoa geralmente, quando está com uma doença, se revolta e fica pior? Sim, mas ela fica pior porque ela quer. É igual eu perguntar assim: uma faca é um instrumento bom ou um instrumento ruim? Nem uma coisa nem outra.
Uma boa faca afiada numa cozinha, você vai preparar comidas deliciosas. Uma faca na mão de uma pessoa desequilibrada pode tirar a vida do outro. Então, quando a pessoa tem um sofrimento, o objetivo da divindade é ela melhorar. O objetivo de Deus é a dor fazê-la melhorar. Ah, mas ela se revoltou. Sim, mas aí é o livre-arbítrio. Aí você não pode culpar a dor. A intenção era a melhor possível. Agora, se a pessoa ela interpretou a dor de uma forma diferente e resolve brigar com a vida, aí provavelmente ela terá que viver a situação de novo. Porque anotem aí, uma coisa que muita gente sabe. Toda vez que você sofre, seja qual for o seu sofrimento, e você não aceita, você se revolta, você não aprende nada, o sofrimento é perdido, você vai vivê-lo de novo. Porque se o objetivo do sofrimento era o aprendizado e você não aprendeu, natural que você sofra de novo. Concorda? Faz sentido. Faz sentido. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa enfrentar. Não brigar com a vida. Né? Eu tenho trabalhado com alguns clientes meus, a aceitação. Aceitar. Resignar-se é um excelente caminho para você viver melhor. Próxima, está acabando já. A pessoa que morre pode acompanhar o seu enterro? Poder pode, eu não sei para quê. Né? Há espíritos que na dificuldade de se libertar do corpo físico, na dificuldade de sair daquela situação, são constrangidos a acompanhar o enterro. Há espíritos que são constrangidos a passar por essa situação. Mas eu penso que o espírito que não precise passar por isto, não vai querer ficar ali. A menos, me surgiu uma coisa aqui. Eu acho, pensando melhor, que eu vou querer ficar no meu, sim. Para eu ver quem é que está chorando de verdade, né? Para eu ver quem é que foi lá só para tomar um cafezinho, né? Para eu ver lá como é, não é? Para eu ver tanto que a Carla vai chorar, se vai chorar pouco, se vai chorar muito. Tem essa vantagem, é bom a gente ficar para dar uma olhada nas falsidades das pessoas, né? Eu estou brincando, né? Então tem espíritos que é constrangido a ficar. Há espíritos que podem passar por ali, fazer o último agradecimento àquele corpo que serviu para ele utilizar durante toda a vida, né? O corpo é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque através do corpo físico, através da reencarnação, você está evoluindo, né? Você está progredindo. Então, assim, a gente não pode menosprezar o nosso corpo físico. Cuidar da saúde física é também cuidar do espírito. Eu não estou dizendo aqui aquelas pessoas que exageram, eu não estou dizendo aqui aquelas pessoas neuróticas que só pensam em academia, não estou falando dessas. Agora, cuidar do corpo, não ter vícios, fazer uma caminhada, qualquer esporte, uma alimentação saudável, você vai viver mais tempo e com mais saúde. Vivendo mais tempo e com mais saúde, você, espírito, pode fazer mais tempo bem. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos cuidar do corpo para ajudar o espírito. Eu posso me livrar de um obsessor sozinho? Pode. Como? Deixando ele cansado, não cedendo. Se um obsessor te persegue, quer tirar você do bom caminho, e você não sai, vai chegar um momento que ele vai desistir. Vocês concordam? Que chega um momento que qualquer um desiste? Cansando o espírito. Ele tenta fazer você ficar na cama, você levanta. Ele tenta tirar da sua cabeça de você ir no centro, você vai no centro. Ele tenta botar na sua cabeça que não vale a pena fazer trabalho social, você vai fazer trabalho social. Ele tenta botar na tua cabeça que você não deve doar dinheiro para o centro, aí que você doa mais dinheiro para o centro. Ó, que bom exemplo que eu dei de novo, né? Ó, o Espírito Santo está falando aqui, eu estou sentindo. Não é verdade? Então, assim, a gente pode, insistindo no bem, chega um momento que esse espírito vai se cansar e ele vai desistir, tá? Penúltima pergunta, está acabando já. Como não desanimar enfrentando situações difíceis?
não desanimando, né? Tem coisa, gente, que não tem uma resposta pronta. Às vezes, falando da minha área profissional, o cliente fica decepcionado, porque às vezes ele traz um problema grave, e ele diz assim, Aguinaldo, o que é que eu faço? Eu digo, eu não sei. Mas você não sabe? Não. Ai meu Deus, e se você não sabe, o que é que eu faço agora? Eu digo, calma, eu não sei ainda, nós não sabemos ainda. Vamos encontrar um caminho, vamos buscar uma estrada, vamos pensar juntos, não é? Vamos tentar resolver da melhor maneira, porque é isso, tem coisa que você vai dizer o quê, não é? Eu já tive que lidar com situações que não há o que dizer. Eu me lembro de um caso que eu atendi, a pessoa não ficou muito tempo na clínica, mas ela tinha um filho de 6 anos, que lutava há 4 anos contra um câncer. Ela sozinha, ela e o filho. E quando o filho completou 6 anos, a doença se agravou e ele morreu. Aí você vai dizer o que para essa mãe? Um filho de 6 anos, numa luta ferrenha para vencer a doença. E eu me lembro que quando ela conversou comigo a primeira vez, ela xingava a Deus. Ela dizia que Deus não existia, que se Deus existisse, ele era pior que o demônio, deixar o seu filho morrer. Cara, era uma mãe extravasando a sua dor. Você vai dizer o quê? Você acha que se você dizer assim, não, minha irmã, fique tranquila, a vida continua, não se preocupe, ela vai sair dali sorrindo. Você acha que é isso que vai acontecer? É claro que não. Claro que não. E aí o tempo foi passando, e aí depois de um tempo, mais calma, sem estar tão revoltada, ela já me perguntou assim, Aguinaldo, como é que eu supero essa dor? Eu digo, é uma boa pergunta, não é? Você está me fazendo uma boa pergunta. Vamos tentar descobrir junto como é que você supera essa dor, porque eu também não sei. Porque eu já perdi entes queridos, e dói. Agora, perder um filho, penso eu que deva doer mais ainda, né? Então, vamos tentar achar uma solução juntos. E tudo bem. Então, tem coisa na vida que é isso, vamos enfrentar. É o que dá para fazer. A última pergunta. Por que Jesus disse que seria difícil um rico entrar no reino dos céus? Ué, porque o rico que não faz doação para o caminho de Damasco já está com o pé no umbral. Terceiro exemplo que eu dou hoje. Eu estou brincando. Jesus disse que seria difícil, não disse que seria impossível, né? E o motivo é simples. O dinheiro, quem tem muito dinheiro, o dinheiro gera um fascínio. Como nós somos espíritos frágeis, que viemos de encarnações desastrosas, o que normalmente acontece? A pessoa com muito dinheiro, e o dinheiro é uma prova, está lá no livro dos Espíritos, é uma prova, ninguém é rico só para usufruir disso, e quem pensa assim está enganado, é uma prova como a pobreza, né? E a pessoa que tem muito dinheiro, normalmente, com muitas exceções, ela é um fascínio, ela quer ganhar mais dinheiro, e multiplicar o dinheiro que já tem, e aí ela vai transformando o supérfluo em necessário. Eu preciso comprar um avião. Não precisa, né, gente? Não, eu preciso. Eu preciso comprar um carro blindado. Não, mas você não é nem político, nem artista. Não, mas eu preciso. Eu preciso ter 3 casas. Não, mas você já tem uma. Não, mas vai que, né? E aí a pessoa vai nesse ritmo e dificilmente ela vai pensar em ajudar, em fazer o bem. Agora sim, não é nenhum pecado ser rico, tá? Não tem nada de errado a pessoa que ganha o seu dinheiro honestamente, de forma lícita, ir lá e comprar um relógio de 50 mil reais. Pois se ele gosta, o dinheiro é dele, ele que ganhou, qual é o problema? O problema é que ele vai comprar o relógio de 50 mil reais, mas não vai ajudar quem precisa. Esse que é o problema. Ele vai se distrair tanto com o dinheiro que possivelmente ele não venha a pensar na necessidade das pessoas. O que tem muitas exceções. A gente conhece, vocês devem conhecer. E eu vou falar de pessoas conhecidas porque fica mais fácil. Anônimas também. Cantores, artistas, pessoas conhecidíssimas
que você vai investigar a vida, mantém uma obra social, ajuda em outra obra social, faz lá a sua doação. Então tem muita gente que tem dinheiro e é gente boa e ajuda. Então, pelo fascínio que o dinheiro exerce, e muita gente cai nessa armadilha, que levou Jesus a dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que vocês sabem qual agulha Jesus falava, não sabe? Quem não sabe, erga a mão. É claro que Jesus não falava da agulha de costurar, né, gente? Porque aí o exemplo não teria lógica. Todo mundo sabe que agulha Jesus falava, quem não sabe, erga a mão. Eu vou perguntar. Porque você pode não saber, você tem a possibilidade de aprender, você não quer aprender? Né? Eu estou perguntando quem é que não sabe, para a gente ensinar. Eu sei que a maioria sabe. Tá bom, vai. Vocês não gostam de confessar nada. Pronto, Célia. Obrigado, Célia. Pronto, a Célia assumiu que não sabe. Na época de Jesus, as cidades eram cercadas por muros muito altos. E esses muros tinham aberturas que passava cavalos, pessoas e cavalos. Um camelo, como era de porte maior, era muito difícil um camelo passar naquelas entradas. Até passava, mas com grande dificuldade. Essas aberturas chamavam-se agulhas. Então, é a essas agulhas que Jesus se referia quando diz, olha, é mais fácil um camelo passar por essas aberturas do que um rico entrar no reino do céu, né? Então, mas dá para entrar, né? Então, vamos lá. Bom, nós terminamos. Aos amigos da internet, muito obrigado, que Jesus os abençoe. Encerramos a transmissão aqui. Para nós que estamos no presencial, eu vou pedir para a Célia coordenar o passe e depois vou pedir para a Márcia fazer a prece final, por gentileza. E todo mundo trabalha um pouquinho. Acho que a Márcia não tem pressão alta, nem corre o risco de desmaiar. Então, e vocês viram que eu sou uma pessoa bondosa, que eu nem falei quem fez isso, né? Ela só está com um vestido florido com uma blusa preta. A pessoa da pressão. A pessoa que ia desmaiar, se ela desmaiar, ela derruba aqui o negócio da filmagem. Vamos lá, vamos falar sério agora, vamos para o nosso passe. Pedindo para os médicos prestarem atenção aí na Célia, na coordenação da Célia. Quem está sentado que vai receber, quem está em pé que vai aplicar, mantemos a concentração, mantemos a tranquilidade para que o passe possa fazer efeito.